Galera, Bleach voltou e voltou na voadora, melhor do que nunca, melhor fase que tem. Teve muita mudança de cena do mangá, muito detalhe, muita referência até na abertura. Sério, galera, na boa, hoje a análise tem informação histórica, religiosa, filosófica, tudo que você imagina, até culinária. Vem comigo pra gente analisar tudo, porque tem muita coisa pra falar do Zaraki, do Yhwach, até daquela cena bizarra da Bambieta. Bora! Inés Transpeter aqui! E galera, depois de 6 meses, porra, tá de volta o Bleach, né? Bleach voltou. Fala sério, nem demorou tanto assim. Parece que demorou, não, parece, né? A gente gosta de uma coisa, parece que, porra, o tempo não passa. Mas poderia ser pior, já pensou se fosse esses gap? Imagina se fosse, por exemplo, Hunter x Hunter. 50 anos pra voltar um anime, não dá, né? Então assim, essa temporada tá sendo boa até nisso. Porque a gente não teve que esperar nem um ano pra voltar, então não é tanta coisa. Claro, tudo bem que a gente ficou quase 10 anos esperando, né, na primeira parte, mas isso é detalhe. O que importa agora é que voltou com tudo. Para de reclamar, rapaz! Começando pelo começo, a gente precisa falar da abertura, lógico. Começando do iniciozinho, né? Porque não é só mais uma abertura genérica, pelo contrário, ficou muito top, tem muita coisa escondida nela, nessa abertura. Nesse caso, os personagens todos estão com um estilo mais cotidiano do mundo real mesmo, que é o que o Kubo geralmente adora desenhar nas artes exclusivas do mangá. E aí a gente tem alguns detalhes bem legais pra comentar, galera. Um deles é que tem várias lutas que a gente pode esperar sendo representadas de um jeito mais casual. Por exemplo, a gente vê o Asnot andando de skate e a Hulk atacando neve em cima deles por causa da luta que eles ainda vão ter, né? Que ainda vai rolar. Tanto que até parece um pouquinho do cabelo da Hulk ficando branco, fazendo referência à Bankai dela. Outro detalhe legal é o Zaraki com uma jaqueta preta, camiseta branca lá que lembra a arte que o Kubo tinha feito da Ono-hana quando ia rolar a luta deles no anime. E ok, você pode até pensar que talvez eu esteja forçando a barra, que eu não faço isso, mas vê lá. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que isso foi pensado e, pô, tem muito mais coisa. Como eu acho que talvez não tenha nenhum florista aqui, é meio difícil identificar que flores são essas que o Zaraki tá segurando, mas pode deixar que eu te conto. Essas são flores gentianas e elas representam a divisão 4, justamente a divisão que era da Ono-hana. Segundo o livro oficial de Bleach, a flor gentiana é usada na medicina de vários países orientais. Tanto que na abertura passada do anime, né, que mostrava cada divisão num campo de flor diferente, essa flor já aparecia com a Ono-hana. E assim como a divisão 4 acolhia quem precisava, o significado da flor gentiana é aqueles que sofrem são amados. Agora faz mais sentido ser esse buquê que o Zaraki tá jogando da ponte como um tipo de rito de morte. E pra finalizar esses detalhes do Zaraki, se vocês repararem no colar dele, é um colar com uma cara meio demoníaca. Com chifres e tal, que lembra até um Oni, que é justamente o jeito que o Zaraki fica na Bankai dele. O último detalhe bacana é que a gente acabou vendo, né, o Ichigo usando já a Getsuga de Sho, que nada mais é do que um Getsuga Tensho duplo, basicamente. Olha isso, pô, se um já era complicado, pô, realmente é criativo, é diferente. E agora, ok, finalmente falando sobre o episódio em si. Teve uma cena inédita e bem misteriosa, mostrando o Yhwach nascendo. E nascendo entre aspas, galera, porque a gente sabe que isso do Yhwach ser filho do Rei das Almas não é bem assim, sabe? Ele não é filho biológico. Só que o início da cena deu a entender como se ele tivesse sido concebido do jeito normal, por assim dizer. Literalmente mostrou os espermatozoides e é como se depois de ter sido formado ele tivesse absorvido a própria mãe dele. E assim, ainda tá meio misterioso sobre o que essa cena realmente quer dizer, mas ele é mais uma representação de que todas aquelas mãos que o Yhwach acendeu em azul, ele destruiu e absorveu depois pra poder ver, enxergar, ouvir. No final do episódio, a gente viu que ele é tipo uma versão caótica e distorcida de Jesus Cristo, né? Porque, fora os vários paralelos usando um monte de simbologia sagrada e ser filho de uma divindade, ainda tem essa questão do Yhwach conceder milagres. Então eles fizeram meio que um paralelo. A verdade é que ele realmente promovia bênçãos. Ele melhorava de forma milagrosa a vida das pessoas que tocavam nesse bebê, mas elas morriam tempos depois. Então, diferente de Jesus, que era brother, era bacana, distribuía as coisas de graça, super gente boa, o Yhwach dava alguma coisa, mas depois cobrava a alma da pessoa, né? Percebe que é exatamente o oposto de Jesus. Por isso que a gente vê todas aquelas linhas vermelhas indo fortalecer ele e todo mundo morrendo no processo. E diferente do Yhwach, né, que demorou mais de 900 anos pra voltar, Jesus demorou só 3, porque ele é bem mais casca grossa. Ah, garoto! Ah, Pedro, mas por que as pessoas aceitavam as bênçãos dele se elas iam morrer depois? Galera, vocês não entenderam ainda que o ser humano é um bicho burro? Exatamente, é a ganância, a ganância. E assim, depois de ver o Ishida chegando no palácio, deu pra ver que a galera ficou pé da vida com ele. Pô, o cara acabou de chegar e já quer sentar na janelinha, não pode. Vai com calma! Já chegou metendo a marra, mas isso deu muito o que falar, porque os Queens ficaram pé da vida com ele e, porra, e a fofoca foi correndo solto. Corredor sem fio, né? Telefone sem fio é isso, né? Corredor, não. Enfim. No final das contas, mesmo a galera tendo medo de questionar o Yhwach, porque ele não é muito aberto à crítica, não dá pra criticar um maluco desse, deu pra ver pelas fofocas que o pessoal quer mesmo o Juggernaut como sucessor.
Claro, né, pô, o cara foi o braço direito dele, super casca grossa, super bom no trabalho, de repente foi passado pra trás assim, é complicado. O Jugra falou que não ligou, mas deu pra ver que ele ficou com cara de bunda. Ninguém gosta disso, rapaz, não tem jeito. E a gente teve bastante mudança de cena do mangá, mas nada muito grande assim, só no detalhe. Eu acho que o mais importante é que teve cenas do Ishida no anime e ele questionou o rei antes de beber o sangue, diferente do mangá. O que fez mais sentido, até porque se você vai beber o sangue do capeta, porra, é melhor perguntar antes e não depois de beber, concorda? Não que tenha feito muita diferença, claro. E como Ishida foi bem maltratado no mangá, quando era pra ele ser um dos caras que mais merecia destaque, deu pra ver que o anime tá melhorando isso agora. Até porque o próprio Kubo tinha dito que o plot sobre Ishida não ter sido afetado pelo Auswegen do Yurabara era muito complicado e difícil de explicar. Por isso que ele não colocou no mangá, mas talvez aparecesse no anime. Ou seja, ele não explicou uma coisa e quando questionaram ele, o Kubo falou que era muito difícil de explicar. É o famoso meteu louco, entende? Galera, sabe aquela cena da Bambieta chamando aquele cara pro quarto e ele foi achando que ia se dar bem? Por mais bizarro que pareça essa atitude dela e o detalhe da Bambieta tá com o decote aberto, é baseado numa comandante alemã da Segunda Guerra, que teve um filme sobre ela. E como vocês já sabem, os Queens têm muita influência daquele partido da Alemanha lá, da época da guerra, que vocês sabem qual é, que eu não quero falar, né? E essa mulher era tão bizarra, galera, ela matava alguns caras só pra tirar a pele das tatuagens dele e expor como recordação. Fora vários tipos de tortura bizarros, claro, né? Bom, o nome dela era Ilse Kott, e ela era conhecida por ser um tipo de ninfomaníaca extremamente sádica, que acabava com muitos caras mortos, ou pior, né, castrados. Os presos iam achando que iam se dar bem, né, e voltavam pra cela igual o bonequinho Ken, não dá, né? Mas galera, vamos lá, voltando pro anime, ok? Uma das cenas que eu achei mais interessante é uma que também só teve no anime, que é o diálogo do Ichibei com o Ichigo. Se você for ver, o Ichibei ele fala que os anos de paz com a Soul Society deixaram eles fracos, e essa é literalmente a mesma coisa que o Yurabara falou pro Yamamoto. 1000年もの平和が死神たちを弱くした。ゼロ番隊はそれを見てただけだろ。ただ見ているだけ、それもわしらの務め。 E o que é mais louco é que se o trabalho da Divisão Zero era vigiar a Soul Society, eles esperaram a bosta acontecer pra reclamar depois. Não ajudaram nem antes treinando o fortalecimento dos Shinigamis e nem durante a batalha, mas agora querem ficar dando pitaco. Porra, aí não dá. E pra finalizar, claro, começou a treta e começou a invasão dos Queens. Aliás, eu nem sei se pode chamar de invasão, porque tecnicamente os Queens estavam escondidos ali na CLT esse tempo todo. Literalmente na sombra dela. Surreal, né? Fica tranquilo que no próximo episódio a gente fala melhor sobre isso aqui, vai ficar legal. Então depois de uma cena épica e muito contexto que tá acontecendo, agora sim a gente pode falar que a guerra vai começar de verdade. Porrada! Porrada, cenas épicas, momentos impressionantes. Você não pode ficar de fora, galera. Pra isso, você tem que estar inscrito no canal e ativar o sininho. Ativa o sininho que eu vou trazer agora teorias do que pode acontecer. Vou trazer momentos épicos de Bleach. Bleach tá voltando com força total. Vai ficar no canal com o sininho? Então tamo junto pra caramba. Valeu, galera. Fui!